porque foi aqui que eu cresci, foi aqui que basicamente conheci tudo que eu conheço da palavra de Deus. E eu sempre falei que gostaria que essa fosse a primeira igreja que eu pregasse no meu primeiro culto. Infelizmente não foi, eu acabei pregando lá em culto primeiro, mas é uma das primeiras e isso me dá uma alegria muito grande, porque eu amo de coração essa igreja, todos sabem muito bem disso. Eu tenho um carinho muito especial por essa igreja e para mim é um privilégio e uma honra estar partilhando a palavra de Deus aqui nessa igreja. Eu, desde quando o pastor me fez o convite, eu comecei a pensar, mas que tema que eu vou falar, porque afinal o culto é mais voltado para a adoração e na mesma hora eu senti desejo no meu coração de falar alguma coisa ligada à oração, à busca de Deus, à conversa com Deus, à intimidade com Deus. E fiquei vários dias orando, Deus me dá um tempo, me dá um tempo, me dá um tempo. Eu tenho várias pregações prontas já, mas senti que não era nada daquilo. Até que eu, olhando meus papéis em casa, eu revi a pregação lá do Face to Face, Congresso dos Adolescentes, primeiro, e eu falei, é isso aqui que Deus quer que eu fale. Então, Deus já meio que me abençoou com um sermão já meio que pronto, eu só alterei algumas coisas, e eu vou estar usando como texto-chave Isaías 6. Isaías 6, Isaías capítulo 6. Vou ler do versículo 1 ao versículo 9. Isaías 6, do versículo 1 ao versículo 9. Amém? Amém. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou até mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouves de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Bom, aqui nesse texto, Isaías presenciou a glória de Deus. Isaías esteve face a face com Deus. Isaías teve a oportunidade de ir até o altar de Deus no céu e presenciar tudo aquilo que ocorria lá. E a morte, o texto vai começar falando sobre a morte do rei Uzias. E desde há muito tempo
tempo atrás, quando eu vi esse texto, eu sempre me perguntei por que Deus tinha citado a morte do rei Uzias no primeiro versículo, para começar a falar de um texto tão brilhante e clamoroso como esse texto, que é a glória de Deus que está sendo descrita aqui. E eu fui, na época, eu fui pesquisar, fui buscar informações sobre o rei Uzias e seu reinado, e eu cheguei à seguinte conclusão, de que a morte do rei Uzias representa a morte, a quebra de tudo que tem bloqueado a sua intimidade com Deus, tudo que tem bloqueado você se chegar mais próximo de Deus, tudo que tem bloqueado o seu crescimento espiritual, porque o rei Uzias, ele era um rei que de fato não era como Deus queria que ele fosse. Ele, se eu não estou enganado, ele perseguiu alguns profetas, ele incomodou muitos dos profetas, e isso impedia muito de que a glória de Deus fosse derramada sobre o povo de Israel naquele tempo. E quando o rei Uzias morreu, aquilo representou a quebra das barreiras que impedem a nossa intimidade com Deus. Então, o texto vai começar falando que Deus, nessa noite, e desde o dia que nós aceitamos a Ele como único Salvador, Ele quebrou tudo que impedia que nós chegássemos até Ele. A morte de Cristo e o véu se rasgando representa que nós temos livre acesso à intimidade com Deus, ao Santíssimo Lugar, à Sua presença. E o texto 2 e em diante vai mostrar o louvor e a adoração que existe no céu com os anjos, serafins e querubins a Deus. Eu já vi muitas pessoas se preocupando, que eu tenho que adorar a Deus, porque já ouvi infelizmente isso. Não, quem faz adorar a Deus, gente? Deus não necessita da nossa adoração. 24 horas, você está falando, exclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. 24 horas tem anjos, querubins e serafins adorando a Deus. Do jeito mais preciso, do jeito mais grandioso. Então Deus não necessita da nossa adoração. Mas eu acho que a forma que a gente poderia expressar melhor o nosso amor, eu acho que é com a adoração. Eu acho que se nós realmente amamos a Deus, nós devemos adorar a Deus. E eu fui também pesquisar sobre adoração. E eu já ouvi muito dizendo que adoração era louvor e tudo mais. E eu fui pesquisar. E eu vendo muitos pastores, pregadores e homens de Deus falando sobre esse tema, eu cheguei à seguinte conclusão, baseado em alguns textos da Bíblia, que a adoração é tudo que você coloca a Deus como prioridade no centro. Se você respirar com Deus na sua prioridade, você está adorando a Deus com a sua respiração. Se você trabalhar com Deus na prioridade do seu trabalho, você está adorando a Deus no seu trabalho. Se você louvar com Deus na prioridade, no máximo lugar do seu louvor, você está adorando a Deus com o seu louvor. Adorar a Deus é colocar a Deus acima de todas as coisas. Portanto, Cristo falou que o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Deus é acima de todas as coisas. E quando nós colocamos Deus acima de todas as coisas, nós estamos adorando Ele. Nós estamos reverenciando Ele. Porque, afinal, não é isso que os querubins, serafins e os anjos estão fazendo no céu. Eles estão colocando Deus no máximo, no lugar mais alto possível. Eles adoram a Deus 24 horas. E eu quero continuar trazendo o fato de Isaías ter presenciado aquilo e ter se espantado. Meu Deus, eu não sou digno.
Eu sou um homem de puros lábios e habito no meio de um povo de puros lábios. E eu acho muito interessante aqui o reconhecimento de Isaías dos seus pecados. Muitas pessoas se acham santos. Eu faço isso, aquilo. Ontem eu estava ouvindo uma pregação em que o pastor falava o seguinte: nada do que a gente fizer vai ser tão grande que Deus possa ficar devendo algo a gente. Nenhuma adoração nossa vai quitar as nossas dívidas com Deus, porque o único jeito de quitar nossas dívidas com Deus é através de Cristo. Cristo é a única adoração a Deus que é realmente do tamanho dele. Então, você amar a Cristo é o único jeito de você pagar as dívidas do seu pecado, através de Cristo. Mas é muito interessante que Deus logo providencia isso, porque até então Cristo não tinha sido morto na cruz na época de Isaías, e Deus providencia que um anjo, que um serafim, pegue uma brasa do altar e purifique Isaías. Essa brasa, essa chama, foi através de Cristo que nos purificou. Hoje nós somos santos através de Cristo, como eu falei. E isso é o necessário para que nós possamos atingir a intimidade e o altíssimo lugar, que é a presença de Deus. Cristo, Ele já nos proporcionou isso, como já disse anteriormente. E aí, muitas das vezes eu fico me questionando, por que Isaías presenciava tanta intimidade com Deus? Aí eu vou me recorrer a outro profeta do Senhor, a outro homem do Senhor relatado na Bíblia, que foi Moisés. Moisés, para mim, foi uma das maiores referências de intimidade com Deus. Moisés, ele recebeu o chamado diretamente de Deus. Moisés, ele conversava com Deus, e Moisés não se contentava. Quanto mais intimidade que Moisés tinha, mais ele buscava. Moisés esteve na presença de Deus. Moisés não se contentou, pediu para ouvir a voz de Deus. Moisés ouviu a voz de Deus, pediu para sentir Deus. Moisés sentiu Deus. Moisés pediu para ver Deus. Deus falou: calma aí, você não pode ver. Mas Moisés tinha tanta sede pela presença do Senhor, pela intimidade do Senhor, pela glória do Senhor. Moisés levou Deus a criar uma forma dele ver Deus sem que ele necessitasse morrer, porque Deus disse que se Moisés visse a face dele, Moisés perecia. Porque não é possível ver a face de Deus e não perecer. E então Deus mandou que Moisés se escondesse numa fenda da rocha, e Deus passou e Moisés viu então aquele vulto de Deus. Moisés, ele não se contentava com isso. E isso sempre me intrigou muito. Sempre falei: Deus, nós temos nos contentado muito pouco com a sua presença, com a sua intimidade. A gente tem nos contentado simplesmente, de repente, chegar domingo à noite aqui na igreja e sentir a presença de Deus. Por que não conversar com Deus? Por que não sentir a presença de Deus todos os dias? Por que não ser tocado? Porque Moisés sentiu Deus fisicamente. A Bíblia relata isso. Por que não? Por que nós não? Qual é a diferença de Moisés para a gente? Só tem uma: a sede dele por Deus. Que muitas das vezes a nossa sede fica pequena. Muitas das vezes nós nos contentamos. Quando que Deus fala: não se contente, busque mais, busque mais. Tem o tema do primeiro congresso dos adolescentes, ficou marcado na minha mente, eu nunca esqueci.